Olá, mero psicanalista, tudo bem? O trauma é um fenômeno de repetição, né, de um evento que marcou principalmente o nosso ser interino no período em que Freud assinalou do 1º ao 5º ano de vida, na infância. É um período em que o desenvolvimento das glândulas sexuais começam a emergir, porém de uma maneira mais sutil. Segundo Freud ainda, o ser humano é o único animal que possui um período de latência da sua função sexual. Mesmo os primatas ou outros mamíferos não possuem. Então, quando nós falamos de um trauma, nós relacionamos aquilo em que a criança vê, ouve, sente ou experiencia. Então, o trauma que geram as neuroses tem particularmente o seu clímax nesse período, do 1º ao 5º ano. Então, no processo psicoterapêutico, é importante tentar lembrar, repetir, elaborar pela palavra, o que se recorda desse período. Porque é a chamada amnésia da infância. Então isso é muito importante. Às vezes a criança, quando ela presencia um ato sexual dos pais, dos tios ou dos irmãos, ela toma aquilo como o chamado precoce sentir do sadismo, ou seja, ela vê aquele ato como um impulso de violência. Então aquilo fica marcado. A criança não tem uma etiologia naquele momento do que é o prazer que alguns adultos sentem na comunhão sexual. Para ela é um ato de violência, um impulso agressivo. Então aquilo vai ser o quê? Recalcado. Vai ser guardado lá dentro do inconsciente. Nós costumamos chamar debaixo do tapete. E debaixo do tapete emocional, sensível, nós temos muitas coisas guardadas. Não somente cenas vistas, mas também o que se ouviu, o que se falou. Por isso que nós recomendamos aos adultos: não falem mal dos pais de uma criança na frente dela. Não falem de atos de vingança contra o vizinho, contra o colega de trabalho, contra tal pessoa de repartição pública. Não na frente de uma criança. Aliás, a vingança não deveria ser dita na frente de ninguém, mas principalmente na frente de uma criança. A criança, em sua fase inicial, é muito sensível. E essa hipersensibilidade vai trabalhar onde os neurônios, do axônio ao dendrito, quando fazem a comunicação sináptica. As comunicações sinápticas ali estão se formando. Estão criando redes neuronais, como uma rede mesmo de um pescador, que a gente faz o entrelaçamento da linha, da corda, para fixar o peixe quando jogado ao mar. Então a rede neuronal está lançando teias, lançando conexões, criando, estabelecendo mecanismos. O evento traumático, quando fere, ele cria ali uma conexão, mas o inconsciente recalca, reprime, por um ato defensivo, um mecanismo de defesa da natureza humana. Porém, após passar o período da puberdade, após passar o período da latência sexual, quando o adolescente começa a entender que o ato em si gera uma responsabilidade moral, gera uma responsabilidade psicofísica,
gera uma questão socioeducativa, sociointeracional. O objeto, o outro, o ego narcísico deixa de ser aquele narcisismo primário, mortificado pelo trauma, e começa a interagir com o ego alheio, gerando então um processo de fixação, que Freud chamou de fixação, ou as fixações psicossexuais, que é quando aquela fase marcou de tal maneira que criou uma ruptura. Ruptura no psiquismo é o trauma, traumatismo. Uma palavra herdada da medicina, né? A etiologia de Hipócrates, de Esculápio e etc. Né? Grandes nomes, Paracelso também, na alquimia medieval, também falava alguma coisa em respeito ao trauma. Então o trauma, ele traumatiza. E o que nós podemos fazer? Como terapeuta, como psicanalista, como seu amigo, para te ajudar a desmantelar esse trauma. Eu gosto de usar um exemplo muito bom, o exemplo de um ferreiro. O ferreiro, ele pega o ferro. Nós temos aqui um artefato que nós guardamos da simbolização egípcia. Digamos que isso aqui é uma bigorna de ferro. O ferreiro tem que bater na bigorna, mas se ele bater com tudo no cerne da bigorna, ele vai causar um desnivelamento. Então ele tem que ir pelas bordas da bigorna, colocando um maçarico ou um ferro quente. O calor do fogo e o martelo na bigorna, no ferro na bigorna, vai modulando as dobras. E essas dobras vão tomando sentido e vão se fundindo. Quando nós fundimos com o ferro, a bigorna e o fogo, nós transformamos no aço. O aço é o que? É forjado, é inoxidável e ele não se quebra mais. Então, no processo psicoterapêutico, nós temos que forjar o aço da mente, fortalecendo a dor do trauma e o ego fragilizado, a mortificação egóica, fortalecendo esse sentir com amor, com palavras doces, com psicoeducação, com interação, com criatividade, com harmonia, com respeitoso carinho, acolhimento e abraço. O trauma existe não só na infância. Freud também admitiu que pode ocorrer em qualquer fase da vida. Mas, notadamente, o amor também pode ocorrer em todas as fases da vida. Para todo trauma, o amor, o acolhimento e a compreensão. E nesse acolhimento, você, amigo, amiga, não está sozinho, nem sozinha. Nós temos esse canal para te apoiar e essa palavra amiga para te fortalecer no âmbito da essência inoxidável, o espírito imortal. Mero psicanalista, um ósculo de luz no teu coração. Quem puder, compartilhe nos grupos, naqueles que necessitam. É uma explicação singela, exígua. O termo necessitaria de um desdobramento de uma grande aula, 30, 40, 50 minutos, mas nós reduzimos em 8 minutos e 60 segundos, a fim de que possamos simplificar um termo ambíguo e complexo e te trazer alívio no coração.